Olá, pessoal da primeira série. Vamos para mais uma aula de resolução de atividades, onde nós iremos corrigir aquelas atividades que foram propostas para vocês nesse mês de maio que passou. Nós tivemos 3 aulas de arte até então, sendo que nós estudamos aí um pouquinho esse bimestre sobre a arte medieval, a arte na Idade Média. Falamos um pouquinho aí sobre o gótico, sobre as arquiteturas, né, sobre as igrejas. E hoje nós vamos resolver as atividades do dia 12 de maio, que foi a continuação do conteúdo ministrado no dia 5, onde nós introduzimos esse assunto, tá certo? Estudamos também um pouquinho sobre o humanismo, o renascimento, que iremos dar continuidade na aula da próxima semana. Então, hoje corrigiremos as atividades do dia 12, que é a respeito da arte gótica, arte medieval, a respeito da arquitetura, né, que vocês viram um pouquinho sobre a pintura e etc. Não deixem de corrigir as atividades, tá certo? De tirarem as dúvidas comigo depois. Vamos lá? Então, pessoal, aqui nessa atividade, o que foi proposto para vocês é que vocês fizessem a análise de algumas frases a respeito do conteúdo ministrado. Então, as frases elas foram afirmativas, certas ou erradas, né, a respeito do conteúdo dado na aula do dia 5. E eu pedi para que vocês julgassem essas frases. Então, eu tenho aqui a primeira frase que se refere ao estilo gótico. O estilo gótico foi, na realidade, oposto ao estilo românico. Então, nós também estudamos sobre o estilo românico, né? O que foi o estilo românico? O românico ele foi o renascimento aí de uma nova forma do estilo que era proposto pelos gregos. Então, era meio que uma imitação. Se chama românico porque foi inspirada nas artes de Roma. E o estilo gótico, ele não foi o oposto, mas sim uma forma diferente de se usar esse estilo românico, né? Mas eles são parecidos. Porém, um deles era voltado mais para o lado obscuro, por isso que tem esse nome de gótico. Já o românico não. O românico ele era mais clean, digamos assim. A diferença entre esses dois é que o românico ele também era utilizado nas igrejas, assim como o gótico, porém ele era usado arquitetura, né? Ele era usado na arquitetura de uma forma mais arredondada, mais clara. Já na gótica era uma arquitetura mais pontiaguda, mais alta do que o românico. Mas eles não eram artes opostas, mas sim complementares, digamos assim. Uma veio para complementar a outra. Foi um melhoramento da arte românica, o estilo gótico. Na letra B, está falando que o estilo gótico tem como característica as construções altas. Eu mesmo acabei de falar agora que sim, o estilo gótico ele veio para que as obras arquitetônicas fossem imponentes. E eles tinham a impressão de que quanto mais alto se chegasse, por exemplo, uma igreja, mais perto do céu e mais perto de Deus os humanos poderiam estar. Então, uma característica bem marcante do estilo gótico é justamente a altura em que se utilizava os palácios, essas obras, né, arquitetônicas em palácios, nas igrejas, até nas próprias casas das pessoas. A temática principal do estilo gótico era religiosa, sim, né, como eu também acabei de dizer, a ideia deles é que já fizesse a arte para se aproximar de Deus. Então, tanto nos templos quanto nas pinturas, as pinturas também eram todas voltadas para artes de santo, a própria arquitetura das igrejas também, sacras, né? Pinturas sacras, músicas sacras, arquiteturas sacras. Então, na época, todo tipo de arte era voltada para o espiritual das pessoas. A forma de arte era a forma de se aproximar de Deus. Suas construções reuniam tamanho e qualidade prática. Por que isso? A questão
praticidade que eles falam aí é que tudo tem um propósito, né? Então, por que coisas grandiosas? Para que se coubesse mais gente, logicamente, porque a ideia deles era aproximar as pessoas de Deus. Então, a praticidade quer dizer isso, se define como algo que seja útil, né? Então, nenhum tipo de obra de arte no estilo gótico, na época medieval, era em vão, né? Tudo tinha uma qualidade prática, que eram fáceis de serem feitas. A questão da luz também, né, que eu comentei com vocês nos vitrais durante a aula, que eu falei para vocês. Então, coloridos, tudo isso tinha um propósito. E com relação ao tamanho, porque tudo era muito grandioso. Então, a grandiosidade era por praticidade também. Coisas grandes eram bem mais práticas do que coisas pequenas. A escultura gótica tem independência, não tem ligação com nenhum outro elemento da arte gótica. Logicamente não, porque como eu falei para vocês, todos os tipos de arte na época medieval, principalmente do estilo gótico, são semelhantes. Todos eles eram voltados para o religioso, todos eles tinham a questão da grandiosidade, né? Tinham detalhes, algumas coisas eram voltadas até as cores, utilizavam-se as mesmas cores, enfim. Todos os tipos de arte do estilo gótico tinham as mesmas características. Então, a escultura também era muito parecida com a questão da arquitetura, tinha as mesmas características da arquitetura, no sentido de serem detalhistas, né? E serem grandiosas. Então, essa está errada. As figuras na escultura gótica eram isoladas, aglomeradas e entrelaçadas. Era tudo muito limpo, né? Então não tinha essa questão de ser aglomerado, entrelaçado, não. Gostava-se de mostrar os detalhes, né? Em 3D, tudo muito forte, né? Então tudo cheio de detalhe. Então essa questão de isolamento não existia porque era tudo muito detalhista, mas buscava-se sempre colocar algo em evidência. Então não tinha essa questão de figuras aglomeradas ou entrelaçadas nas esculturas, não. Eram esculturas que utilizavam o corpo humano, geralmente, né? E voltada para a santidade. Então, eram bem ricas em detalhes. A pintura gótica teve seu nascimento fora do movimento. Não, foi dentro do movimento do gótico, né? Claro. Não foi feito em nenhum outro momento, até porque não faria nenhum sentido eu, por exemplo, fazer uma escultura moderna onde todos utilizavam esculturas barrocas, por exemplo. Então a pintura gótica acompanhou o movimento da escultura da arquitetura gótica também. Então foi tudo dado na mesma época, na época da Idade Média. Então foi durante o movimento gótico, né, da Idade Média. As figuras eram mais eretas, acompanhando a verticalidade gótica. Sim, tudo apontava para o céu, então tudo tinha que ser essa questão de quanto mais alto, melhor, né? E como era voltado para essa questão de quanto mais alto, melhor, as esculturas, as pinturas, a arquitetura, tudo retratava isso, a questão de voltado para o céu. Então, as figuras eram eretas por como as torres das igrejas eram também, sempre apontadas para o céu, para o alto. Então, tinha a ver com essa questão de mostrar altura, né, e empoderamento, digamos assim. A questão número 2 pede para vocês marcarem uma única alternativa correta aí sobre a arquitetura gótica. Bem diferente dos edifícios baixos e pesados, a arquitetura gótica é esbelta e muito alta. Os prédios passam a ser decorados com inspiração na antiguidade clássica. Não, por quê? Justamente o gótico veio para poder renovar essa antiguidade clássica. Eles não queriam mais essa antiguidade clássica, que até então era o que predominava na época. Então, eles sim se inspiravam na antiguidade clássica, porém de uma forma diferente, uma forma modificada dessa antiguidade clássica. Os capitéis e colunas marcam este período.
os capitéis e colunas, na verdade, marcam o estilo românico e não o gótico, né? Capitéis e colunas eram características do estilo grego, que foi copiado pelos romanos, né? Então, por isso que tinha esse estilo, o estilo românico, tinham esses capitéis e essas colunas arredondadas, que é igual que a gente pode ver aí lá na Havana, na casa do Gustavo Lima, enfim, que tem aquelas colunas, né? Aquilo lá é estilo românico, diferentemente do gótico, que era bem pontudo, bem robusto, que não tinha muito a ver com esse classicismo da arte românica. Pela altura, suas paredes eram de enorme espessura, não necessariamente, né? Na arte gótica, a espessura não tinha a ver com a altura, mas tinha a ver com a grandiosidade da obra no sentido de imponência. Por mais que algo fosse pequeno, digamos assim, as paredes poderiam ser espessas e vice-versa. Pode ser também que algo fosse alto, muito alto, porém eram traços extremamente finos, eram construções extremamente finas e elegantes. Não tinha nada de grotesco, nem de robusto, nem de espesso. Eram detalhes muito requintados, digamos assim, né? Então, a correta é a primeira, que é a arquitetura gótica esbelta, né? Como eu acabei de falar, e alta. Esbelta porque não eram aquelas coisas grotescas e espessas. Entre 1200 e 1500, os construtores medievais ergueram uma estrutura bastante elaboradas, com interiores atingindo uma altura sem precedentes no mundo da arquitetura. A devoção coletiva por esses prédios era tão intensa que todos os segmentos da população participavam da construção dos edifícios. Este movimento foi denominado gótico. Então, como eu já falei para vocês durante a aula, né, toda a população, toda a sociedade se envolveu nesse movimento gótico. Então, como tudo era muito grandioso, né, precisava da devoção e do envolvimento de todos, principalmente porque era voltado para o religioso. Então, a questão 3 vai falar para marcar também certo e errado. O elemento mais característico da arte gótica é a arquitetura, certo? Não há nem o que comentar. Os vitrais, por que não há o que comentar, gente? Só voltando nessa questão aí, porque quando você fala de arte gótica, a primeira coisa que você se lembra são das igrejas, né, das torres, dos palácios enormes com as torres pontiagudas apontadas para o céu. Então, o que mais se destacou realmente na arte gótica foi a arquitetura, o mais conhecido dentro do período. Os vitrais possibilitaram paredes mais altas? Não. Os vitrais, independente de paredes altas, eles foram feitos, né, para poder dar colorido e luz para os lugares. Então, não tem nada a ver com a altura. O nome gótico deriva de Bizâncio, cidade que acabou se tornando capital do Império Romano do Oriente. Não. O gótico tem a ver com os vikings, né, que invadiram e destruíram toda a época do período românico aí, destruíram a sociedade e tomaram a força, né? Então, a cidade. Então, por isso o que se chamou de gótico. E não sobrou nada do Império Romano. Manuscritos são intervenções artísticas feitas no início dos capítulos. Manuscritos são escritas mesmos, né? São obras de arte encontradas que têm a ver com a literatura. Então, não são intervenções artísticas, são as próprias escritas em si. Questão número 4. Ainda sobre a arte gótica, julgue os itens. A escultura gótica não está associada à arquitetura. Claro que não, que nós acabamos de falar que a arquitetura é muito parecida com a escultura no sentido de que foi inspirada, né? Tem a inspiração uma na outra e que todos os tipos de arte do estilo gótico eles se andavam juntas, né? Falavam a mesma língua, se uniam. Então, tudo tinha as mesmas características. Iluminuras foram muito usadas na arte gótica. Iluminuras justamente são essas intervenções artísticas feitas no início dos capítulos, que está falando aí na questão 3.
As iluminuras eram desenhos feitos quando se começava um capítulo de um livro, que poderia ser uma letra rebuscada, um desenho, né? Era chamado de iluminura. Eles foram usados na arte gótica, eles foram usados muito na arte românica. Que a arte gótica em si, eles não tinham essa força tanto na questão da literatura, mas sim na arte românica. Na catedral, vamos encontrar várias características do estilo gótico. Sim, né? As catedrais tinham os vitrais, as torres, né? As pinturas, as esculturas de santos, então muita coisa da arte gótica. Nesse período, os artistas buscavam representar seres de maneira que se aproximassem do surreal, muito pelo contrário. Eles queriam coisas bem realistas, então quanto mais realista, melhor. As imagens eram muito detalhistas para se aproximar do real nesse período, tá certo? Sobre os vitrais, marque a alternativa correta. Os vitrais eram vidros, né, utilizados para construir janelas. Não eram, gente. O que eram os vitrais? Os vitrais eram justamente toda a construção daqueles vidros que formavam algo, né? Então, os vitrais eram obras de arte construída com esses vidros, né? Não eram os vidros em si. Nos vitrais não ocorriam geralmente variação de cor. Os vitrais são conhecidos justamente por serem o quê? Coloridos e cheios de cor, né? Como eu já falei para vocês durante a aula. Os vitrais continham figuras bíblicas. Logicamente, como eu falei para vocês, os vitrais eles eram feitos justamente para embelezar as igrejas aí, além de trazer luz, né? E esse colorido. E tudo era voltado para a questão espiritual. Então, uma das coisas que os vitrais mais utilizavam, assim como as pinturas e a arquitetura também, e as esculturas eram as imagens de santo e as imagens bíblicas, tá? Da Vinci foi um grande produtor de vitrais. Da Vinci foi um grande pintor, né? Como vocês sabem, que pintou afrescos, né? Então, ele não era produtor de vitrais, mas sim de pinturas. Questão número 6. Sobre escultura gótica, marque a alternativa correta. Existiam esculturas dedicadas aos nobres nas igrejas góticas. Sim, eles inclusive pagavam para que fossem feitas esculturas em suas homenagens, né? Patrocinavam a arte justamente para terem o seu nome engrandecido e a eles mesmos. Não existem imagens dedicadas a santos, grande maioria e grande parte, né, era voltado para os santos mesmo. Os góticos gostavam de produzir em madeira, na época não se utilizava isso aí vai ser muito mais a nível de futuro, né, eram construídos mesmo em pedras, porque quanto mais exuberante melhor e quanto mais rico melhor. Então a madeira era extremamente simples, né? Na arte gótica quase não surgiram esculturas, também não. As esculturas surgiram no período gótico para demonstrar a grandiosidade das pessoas, dos santos, da sociedade. E as esculturas elas eram muito reais em 3D, então surgiram muitas esculturas na época e perfeitas, né? Esculturas perfeitas. Sobre a pintura gótica, marque a alternativa correta. A pintura é o elemento mais característico da arte gótica. Nós falamos que é a arquitetura, né? Temas cristãos eram trabalhados na pintura gótica. Sim, como em toda a arte gótica. A pintura gótica não tinha nenhuma noção de perspectiva. Muito pelo contrário também. Tinham toda a noção dessa perspectiva, tanto que eram obras grandiosíssimas, super notáveis, né? Então, essa perspectiva surgiu aí na arte gótica. Eu expliquei para vocês na aula o que é essa perspectiva, né? Então, essa perspectiva eram efeitos que eles davam, né, dentro da arte para alcançar determinado objetivo. Os góticos não produziam pinturas murais. Sim, tinham murais dentro das igrejas, como eu falei durante a aula também para vocês, né? Inclusive tinham murais que eram guardados aí durante as missas, enfim, né? Sobre as celebrações religiosas, né? Eram murais que às vezes chegavam a metros e metros de altura.
eles eram abertos e fechados durante um certo período aí de tão grande que elas eram, tá bom? Sobre a arquitetura gótica, assinale a alternativa correta. É uma arquitetura que não tem preocupação com a proporção, logicamente que tem, né? Eles queriam coisas proporcionalmente enormes e eram muito metrificados, muito perfeitos, então sim, eles estudavam essa questão da proporção. Tem prédios dedicados a deuses gregos, isso é na românica e não na gótica, tá? Costumam ser altas e largas as colunas. Colunas também, como eu falei para vocês aí, é no românico. As colunas parecem querer chegar ao céu. Aí sim é do estilo gótico, né? Que elas apontavam para o céu. Todas as torres, todas as igrejas aí tinham a intenção de se aproximar de Deus. Por isso, eles construíam tão alto para que pudesse chegar até o céu. Na 9, marca alternativa corresponde ao período que a arte gótica pertenceu. Como nós estamos estudando a arte medieval, né? Estávamos aí, né, durante essa aula, obviamente, então, a arte pertencia à idade gótica, pertencia à idade média, tá? Assim como a românica. Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, pesquisem, revejam a aula caso necessário, tá certo? Façam suas anotações, revejam também as suas anotações que foram feitas na aula passada e qualquer coisa me chame, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Até mais!